Fluminense e Corinthians se enfrentam hoje no Maracanã. É o duelo de dois times que estão na zona de rebaixamento, mas que atravessam momentos relativamente positivos se considerarmos apenas o Campeonato Brasileiro. Hoje o jogo é no Maracanã, às 9 da noite. Tudo que você precisa saber sobre essa partida que vale a sobrevivência no Campeonato Brasileiro, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista do Tricolor. Você é a pessoa que não só deixa o like aqui embaixo, mas que se inscreve aqui no Raiz Tricolor. 240.390 pessoas já fizeram, você não quer ficar de fora disso. Se inscreve e ativa o sininho aqui para ser o primeiro a assistir os vídeos do Raiz Tricolor, beleza? Vamos lá, informações básicas que eu sempre dou sobre o jogo. O jogo de hoje acontece às 9 da noite no Maracanã, cerca de 30 mil ingressos vendidos previamente para a partida. Um bom público para o Brasileirão, considerando que clubes que estão na parte alta da tabela não tem média de nem 20 mil. Então é um bom público. Aquém do que talvez a gente esperasse para transformar o Maracanã num caldeirão. Mas, enfim, novamente, é um bom público. Vá ao estádio, se puder. Terça-feira tem outra final também para o Fluminense. A transmissão da partida será do Premier e do Sport TV, porque o jogo às 9 da noite do sábado é aquele horáriozinho padrão ali do Sport TV em 4K. Não importa onde você vai assistir, importa que você ouça com a gente. Aqui no Raiz Tricolor tem uma transmissão especial feita, obviamente, destinada para o torcedor do Fluminense. Então você não vai precisar ficar ouvindo o comentarista falando que o Corinthians está fazendo ou deixa de fazer, porque o comentário, a narração e tudo é dedicado ao Fluminense. Eu, Vitor Lessa, Fio, Cauã Tinoco, Rafael Siqueira, a equipe do Jornada toda, direto do Maracanã. A partir das 7 da noite a gente abre a transmissão com um pré-jogo do lado de fora, entrevista, informação, todo o ânimo do lado de dentro, a festa da torcida e tudo mais, beleza? Então vem com a gente. Seguinte, tá? Informações históricas, né? Aquele número também que eu sempre passo. 123 jogos completa hoje Fluminense e Corinthians e muito disputado, tá? 43 pra gente, 44 pra eles, com 35 empates. Só que dos últimos 10 jogos a gente só ganhou 2. 10 a gente só ganhou 2. A despedida do Fred e aquela vitória de 2022, inclusive os dois em 2022, né? Com 2 gols do Cano lá na Neoquímica Arena. Tá difícil ganhar do Corinthians no cenário geral, né? Mas, vamos lá, eu ia falar que não tá difícil ganhar do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, mas nesse momento, especificamente, até que tá um pouquinho, né? A sequência do Corinthians no Brasileirão, ela não é muito boa. Deixa eu botar a tabela aí na nossa tela. Você olha aqui a tabela do Brasileirão, você vê que o Fluminense vinha de 4 vitórias seguidas, perdeu pro Vasco um clássico, dá aquele baque. O Corinthians, você olha aqui e fala, pô, os caras não ganham 4 jogos, 3 empates, uma derrota. A última vitória contra o Bahia fora de casa já faz um tempo, 20 de julho, quase um mês. Beleza, mas tem uma derrota em 9 jogos. Essa é a sequência do Corinthians. O Ramon Dias assumiu e transformou a equipe do Parque São Jorge num time sólido. E que o Mano Menezes também fez isso com o Fluminense. Qual que é a diferença mais considerável entre o momento dos times? A classificação na Copa do Brasil e o jogo de ida pela competição internacional. O Corinthians foi para os pênaltis com o Grêmio e classificou. O Fluminense foi eliminado pelo Juventude, isso na Copa do Brasil. Já o Corinthians foi enfrentar o Red Bull Bragantino lá em Ribeirão Preto, porque, enfim, era na casa do Red Bull, mas só tinha torcedor do Corinthians, porque o Red Bull não podia jogar no seu estádio, né, por causa de capacidade. E ganhou a ida do jogo pela Sul-Americana. Já o Fluminense foi até o Couto Pereira, curiosamente, que também não é a casa do Grêmio, porque o Grêmio não podia jogar na sua casa, e perdeu por 2-1. Então, o momento das Copas talvez seja o que transforma esse jogo num jogo um pouquinho desequilibrado pró-Corinthians, no sentido de ânimo para a partida, tá? Não é o que as casas de aposta mostram. Por exemplo, na KTO, eu fui fazer a minha aposta, você pode fazer a sua aposta lá também na KTO usando o cupom JORNADA para fazer o seu depósito. Eu coloquei que o Fluminense faz o primeiro gol e também coloquei uma aposta de que o André toma cartão amarelo. Tava com odds boas, mas se você observar aqui, a odd para a vitória do Fluminense está 2,14 e a odd para a vitória do Corinthians está 3,60. É um favoritismo bem claro da equipe do Fluminense na casa de aposta. Enfim, aposte sempre com responsabilidade, tá? E é só para maiores de 18 anos, não precisa nem avisar isso, né? Enfim, então voltando aqui para a tabela, tem esse contexto. Outro contexto que se tem também é o seguinte, o Fluminense tem um jogo atrasado, né? Esse jogo atrasado é contra o Atlético Paranaense no Maracanã, não tem data marcada ainda. Se o Fluminense ganhar este jogo atrasado, ele sai do Z4 sem nem discussão, tá?
porque Corinthians e Vitória não tem jogos atrasados. O Fluminense com uma vitória iria 23 pontos. Ah, Gabriel, e o Cuiabá? Se ganhar os dois, também vai de 23 pontos e teria que disputar no saldo. Então, assim, hoje o cenário do Fluminense se apresenta como positivo. O Fluminense enfrenta o Corinthians em casa, mas tem um duelo dificílimo na próxima semana com o Atlético Mineiro fora e depois o São Paulo em casa. São jogos complicados. A gente está falando de dois times que estão habitando a parte mais alta da tabela. O Fluminense não escapou ainda, até pela movimentação da torcida e pelo todo o cenário. Eu tenho percebido uma galera achando que o Fluminense, com a sequência que teve com o Mano Menezes, já escapou do rebaixamento e a gente agora só fala de Copa. Não! O Fluminense está numa rota. Você abre o site da UFMG, né, o Instituto de Matemática que faz os cálculos estatísticos, o Fluminense ainda é o quarto time com mais chance de queda, empatado com o quinto, que é o Vitória, os dois com 48% de chance de ser rebaixados. Então, assim, a gente ainda está falando de um time que tem grandes riscos de cair, que precisa agora nos próximos jogos, né? Estão faltando aí 17 rodadas, fazer pelo menos nessas 17 rodadas por volta de 20 pontos. Ou seja, não é uma missão tranquilaça do Fluminense, não. Sendo que o Fluminense é um time da parte de baixo da tabela. Ou seja, precisa muito ganhar esse jogo. Na minha classificação planejada, eu botei Vitória, porque a gente também precisa tirar pontos do Corinthians. É importante para o Fluminense tirar pontos dos seus rivais. O Fluminense ficar distribuindo ponto para a parte de baixo, vai ter que lutar por pontos na parte de cima e ter o dobro do trabalho. Porque além de você fazer seus 3, você ainda deu 3 para o adversário, então você precisa fazer 6. O cenário é complicado e é mais complicado ainda quando a gente olha as escalações para o jogo de hoje. Vambora, vem comigo no Bola em Campo. Olha só, botei aí na tela as escalações prováveis, né, de Fluminense e Corinthians. Tá aí, ó. Escalação. O Fluminense vem escalado. A escalação do Fluminense é a mais difícil, tá? No final das contas, a escalação do Fluminense acaba sendo até a mais difícil do que a do Corinthians. Por quê? Vocês estão vendo aí que eu botei o Serna como titular. O Serna vai jogar? Pois é, não sei. Vocês estão vendo aí que eu botei o Nonato. O Nonato vai jogar? Pois é, não sei. Tá uma maluquice. Essa daqui é a escalação que aparenta ser a ideal, dado os problemas que o Fluminense tem pro jogo. Ganso... Ah, tá Mano Menezes aqui em cima, mas não é ele hoje, né? É o Sidney, o auxiliar dele. Ganso, Mano Menezes e John Arias estão fora por suspensão. Então vamos lá. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio, Esquerdinha, André, Nonato, Alexander, Lima, Kevin Serna e Cauã Elias. Isso contando com retornos de Nonato e de Serna, é a escalação que eu julgo provável. A gente não tem ideia, o Mano Menezes tem fechado os treinamentos de uma maneira inacreditável para a escalação não vazar. É algo que ele tem tido como até, de certa maneira, prioridade. O que a gente sabe, Diogo Barbosa e Martinelli estão fora, dos jogadores que foram titulares nas últimas partidas do Fluminense. O Diogo Barbosa se lesionou no jogo contra o Vasco, confirmado uma lesão no joelho, e no caso do Martinelli, se lesionou no jogo contra o Grêmio, confirmado problemas no tornozelo que o tiram do jogo. Ou seja, a gente pode ver no meio de campo, caso não haja recuperação de Nonato, vou tirar aqui os jogadores que pode ser que não se recuperem a tempo. Serna, a gente também não sabe, só vai saber quando sair os relacionados. São dois jogadores que a gente não tem a certeza. Pode ser que pinte o Bernal, vamos ver se o Mano Menezes escala o Facundo Bernal com o André, né? Não parecia muito ser o que ia rolar. E pela ponta aí entraria o Keno. Nessa formação aqui, quem também pode acabar voltando é o Marquinhos. E aí talvez saísse o Bernal, ou saísse o Lima e ficaria com 3 volantes. Enfim, é tudo uma incógnita. O Marquinhos também é outro cara que pode acabar voltando. Então, eu vindo no certo, né, considerando os jogadores que são prováveis e possíveis de jogar e que a gente tem a certeza que tem disponibilidade para jogar, são esses daí que estão aí na tela, tá? Ainda pode ser que pinte ainda um Guga lá na lateral esquerda, ou até mesmo um Antônio Carlos ou um Thiago Santos aqui na vaga do Ignacio. Não sabemos, tá? Até mesmo se o Mano Menezes vai poupar para o jogo contra o Grêmio pela Libertadores, o que eu acho pouco provável. Já o Ramon Dias do... Ah, tá. Só para destacar, pendurados, tá? Do Fluminense, jogadores que se tomarem um cartão amarelo ficam de fora do jogo contra o Atlético Mineiro no próximo sábado lá na Arena MRV. Diogo Barbosa, mas que esse já tá fora por lesão. Martinelli, esse também já tá fora por lesão. E aí 3 que podem ir pro campo, né? Samuel Xavier deve ir pro jogo, Felipe Melo deve ficar no banco e o Marquinhos talvez fique no banco. Ou seja, basicamente é o Samuel Xavier ou o Felipe Melo no amarelo no banco que preocupa.
caso do Felipe Melo também menos, que ele não vem jogando, né? No Corinthians do Ramon Dias, que vem jogando às vezes com 3 zagueiros, às vezes com 2 zagueiros, a escalação provável é essa daí. Um time muito mexido em relação ao time que a gente enfrentou no primeiro turno, tá? Vou abrir a escalação aqui desse Fluminense Corinthians do primeiro turno, só para vocês terem a noção do que foi a escalação desse time lá. De quantas contratações e mudanças o Ramon Dias acabou fazendo, né? Quando a gente olha para trás. Vamos primeiro com a escalação provável de hoje, tá? Não daquele 3-0 desesperador lá da Neoquímica Arena. Hugo Souza, o famoso Neneca, né? Ex-Flamengo, goleiro, vem fazendo um ano espetacular. André Ramalho, zagueiro pela direita. O Gustavo Henrique também aquele, né? Ex-Flamengo, zagueiro pelo centro. E aí pode ser que seja o Félix Torres por aqui, tá? E Kaká, zagueiro que inclusive jogou contra a gente ano passado pelo Atlético Paranaense, já jogou contra a gente pelo Cruzeiro e agora também tá no Corinthians, e que curiosamente fez gol naquele jogo lá do primeiro turno. No meio de campo, né, você teria Fagner como ala direita e Hugo como ala esquerda, com Rian e Charles. Rian e Charles que acabaram de chegar, por exemplo. Charles é um que jogou no Ceará, passou pelo Internacional também. Rodrigo Garro mais à frente, é talvez a mais badalado ali do Internacional, com Thales Magno, recém-chegado, e Giovani, pode ser que jogue o Ángel Romero também. 2 jogadores que foram titulares, inclusive, podem continuar sendo titulares da equipe do Corinthians e podem surgir, são os 2 alas, né? O Mateuzinho, novamente, outro que era do Flamengo, é que tem 1, 2, talvez 3 ex-Flamengo e ainda tem um ex-Vasco aqui, que é o Thales Magno, e o Fagner, que é ex-Vasco também. E na lateral esquerda, aí poderia pintar o Matheus Bidu, que era do Guarani, chegou a interessar o Fluminense, foi titular na última terça ou quarta-feira agora que o Corinthians jogou contra a Red Bull, confesso que não lembro de cabeça. E acho que foi terça, foi no dia do jogo do Fluminense. E, bem, poderia ser titular também aqui, roubando a vaga do Hugo, mas que é o dono da posição neste momento. Só pra vocês terem noção, tá? Tá aí na tela a escalação provável de amanhã. Olha a escalação do Corinthians quando enfrentou a gente lá atrás. Carlos Miguel já foi embora, Fagner, Félix Torres está no banco, Kaká e Hugo. A linha de defesa tá bem parecida, mas chegaram o André Ramalho e o Gustavo Henrique. No meio de campo, Raniel e Breno Bidon, 2 que estão no banco, Rodrigo Garro, mantido, o Wesley que está no banco, Pedro Romero que talvez fique no banco e Pedro Henrique também no banco. Ou seja, uma boa parte dos jogadores titulares foram para o banco e uma boa parte dos jogadores que estão titulares hoje foram contratações do meio de ano. No nosso caso até seria assim, com o Nonato, com o Serna, com o Esquerdinha que subiu da base, com o Ignacio que chegou e talvez até com o Bernal como titular e com o Cauã Elias que também subiu, né, para o profissional efetivamente depois disso. São 2 times que mudaram muito, são 2 times que começaram a Série A muito abaixo do que deveriam fazer. No caso do Corinthians, de certa maneira, o que deveria fazer pela bagunça que era o time no geral. O Fluminense era por outras questões, inclusive bagunça também, né? Porque no jogo contra o Corinthians foi o jogo, por exemplo, que Cauã Elias, John Kennedy, Arthur e tá faltando um, e Alexander, por exemplo, ficaram de fora por conta justamente daqueles problemas que aconteceram do famoso, né, problema ali da concentração que estava em outro lugar. Mas, agora mudados, vamos ver como é que vai ser esse jogo no sábado. Fato é que não dá nem pra discutir, tá? Vocês viram que eu nem abri aqui questão de discussão sobre poupar, não poupar, o jogo de terça. O Brasileirão está em risco. O Fluminense precisa não colocar para esse jogo gente que pode se machucar, até porque tem acontecido muito. Preservar, de repente, esses jogadores. Pode ser que pinte volta de Germancano, como eu falei, de Marquinhos, de Serna e de Nonato. Seria muito importante esses jogadores voltarem nesse momento, ainda mais com a gente tendo perdido o Diogo Barbosa, que dificulta a montagem da lateral esquerda, e também a gente tendo perdido o Martinelli no meio de campo. Vamos falar de arbitragem. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Braulio da Silva Machado, árbitro de Santa Catarina, e que vai apitar jogos do Fluminense pela 14ª vez. No caso do Braulio da Silva Machado são 13 jogos, sendo 5 vitórias nossas e 6 derrotas, 2 empates. Porém, dos últimos 7 jogos apitados por ele, 7 jogos do Fluminense, a gente só ganhou 1. Foram 4 derrotas, 2 empates e só 1 vitória contra o América Mineiro na estreia do Brasileirão do ano passado. Ele ficou famoso em jogos do Fluminense por ser aquele árbitro que no Fluminense Palmeiras 2022 sentiu um spray de pimenta e paralisou o jogo justamente no momento em que o Fluminense estava atacando mais, pressionando o Palmeiras para conseguir o gol da vitória. A questão é que só ele sentiu aquele spray de pimenta e ele paralisou aquele jogo de uma maneira muito esquisita, inclusive. É com ele a arbitragem de hoje.
Então é isso, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, dá aquela moral e comenta o seu palpite pro jogo, tá? Quero placar e quem faz o gol, tá? Placar e quem faz o gol. Esses dois aí, os gols. E se botar gol do Corinthians, tem que botar quem faz os gols deles também. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.